Oi, gente, estamos aí mais uma vez para uma nova aula. Nessa aula hoje nós vamos falar atividade industrial no Brasil. Uma matéria muito tranquila, muito interessante também. Nós vamos ver que nós sabemos que nós somos um país de industrialização tardia. O que quer dizer isso, professor? Porque a nossa industrialização ela começou praticamente no final da Segunda Guerra Mundial, então no meio do século XX. Nós tivemos a primeira indústria de base, que foi a siderúrgica nacional, lá no Rio de Janeiro, e na década de 50, no governo de Juscelino Kubitschek, onde teve a maior industrialização no Brasil. Entrada de capital estrangeiro, de multinacionais, na área da automobilística. Porém, começando aqui, nosso primeiro slide, do artesanato à indústria moderna. Nós sabemos que o artesanato é uma atividade exercida por uma pessoa só. Não é uma equipe, e sim um. Então essa pessoa, ela faz um pano de prato, ela borda um pano de prato, ela faz uma camisa, ela faz uma calça, ela faz um desenho na madeira, ela faz um desenho num barro, faz um barro, entendeu? Bom, na região de Ouro Preto, nós temos aquelas esculturas naquela pedra sabão. Nós temos aqui em Belo Horizonte, Feira Hippie, onde a maior parte dela é de artesanato. Então a pessoa faz brincos, faz isso. Então, igual eu coloquei, ó, foi a primeira pela qual as pessoas produzem seus primeiros objetos de uso. Principalmente a característica do artesanato é a ausência da divisão do trabalho social do trabalho. Eu falei com você, é uma pessoa individual. Ele faz um brinco, faz um colar, faz um pano de prato, faz uma camisa, uma bermuda, uma calça, mas ele faz poucas peças. Já no próximo módulo, já mostra a manufatura, considerada a etapa intermediária entre o artesanato e a indústria. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa mesma pessoa, no instante que começa a fazer um número maior da produção, ela começa a ser manufatura. Manufatura. Único. Manufatura. Então, nós temos aqui os tear manuais. Esse exemplo de tear manuais, para vocês entenderem, é a costureira. É o alfaiate. Então, o que a costureira faz? Ela faz 2, 3 camisas, faz 2, 3 calças, faz umas bermudas. O alfaiate, ele faz um terno, um paletó. Porém, no instante que começa a ter uma produção maior do que de artesanato, passa a ser uma manufatura. Essa costureira, por exemplo, vamos pegar o exemplo da costureira mesmo. Essa costureira, ela vai pegar essas camisas, essas calças e vai passar, muitas vezes, para uma loja revender. Ou então a própria loja contrata essa costureira para fazer um número específico de camisas, um número específico de calças e um número específico de bermudas. Então, ela começa a fazer para uma loja revender, onde ela começa a ter microempreendedor. Vou passar adiante aqui. Desculpa. Os tipos de indústrias. A indústria moderna. Nós temos 3 tipos de indústria. A indústria de bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Bens de consumo normal são mercadorias produzidas diretamente da produção.
e já sai direto para ser vendido. Exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui de um móvel, uma cadeira, um serviço que é feito num sofá, por exemplo. Bens de consumo duráveis são aqueles que produzem uma longa vida útil. O que é isso? É um automóvel, é uma mesa, é um sofá, é uma cadeira, é um fogão, é uma geladeira, certo? Eu dei exemplo aqui de eletrodoméstico, porque quando você compra um fogão, a durabilidade dele é de no mínimo uns 5 anos. Uma geladeira é de uns 5 anos. Coloquei computador, mas o computador, infelizmente, com a tecnologia, ele começa a ficar ultrapassado. Mas a sua estrutura bem conservada, ela dura muito tempo. Você pode comprar um computador e na medida que for evoluindo os softwares, você só troca. Tem gente que já faz esse tipo de serviço. Você fica com o mesmo gabinete, porém você troca a CPU dele. Mesma coisa os automóveis. São de bens de consumo duráveis. Um automóvel tem uma durabilidade de no mínimo uns 10 anos, com a mesma pessoa, ou até mais tempo. E as indústrias de bens de consumo não duráveis são de vida curta, são as indústrias de alimento. Você pega aí, tem data de validade. Você pega um produto derivado do leite, ele tem uma durabilidade de no máximo uns 40 dias. Um calçado, também durabilidade pequena, porque você vai usá-lo. As roupas, mesma coisa. Na medida que você compra uma roupa, você vai usá-la constantemente, de lavar e secar no sol, ela tem uma durabilidade pequena. Um exemplo típico de vocês, o uniforme escolar. O pai de vocês compra o uniforme no princípio do ano. Vocês passam o ano inteiro com aquele uniforme. Quando chega no final do ano, o uniforme está desbotado, ele ficou pequeno, que vocês cresceram, certo? Mas a maioria das vezes, são poucos os casos que você consegue usá-lo no outro ano. Por quê? Ele desbotou, ele perdeu a cor, certo? Mesma coisa, já diferente do móvel de bens de consumo duráveis. Que você compra um jogo de sala, por exemplo, sofá. Ele tem uma durabilidade de no mínimo uns 10 anos. É claro que eu vou colocar naquelas casas onde os meninos chegam e ficam pulando, fazendo circo do sofá, pula-pula. Mas não é por aí. Na maioria dos casos, o sofá é conforto, né? Você vê uma televisão na sua casa. Não é pula-pula de brincar. Você tem que ter uma durabilidade grande. Mesma coisa um móvel de cozinha, uma mesa de cozinha, uma própria geladeira, um próprio fogão, que tem uma vida útil longa. Então isso são as indústrias de base investindo de consumo imediato, os de duráveis e os não duráveis. Tipo de indústria. Nós temos dois tipos de indústrias. As indústrias de bens de produção de matérias-primas, que são utilizadas pelas indústrias, no caso das siderúrgicas, que produzem o aço. Eu até dei um exemplo aqui de uma fábrica de motores. Nós temos lá a Vale do Rio Doce, que extrai o aço do terreno, produz o minério de ferro. Esse minério de ferro é beneficiado na própria companhia Vale do Aço, lá na Vale. Esse beneficiamento do aço, ele vai passar para uma outra indústria, que é de bens intermediários, que vão construir as máquinas para fazer essas máquinas que estão aqui no desenho. São as indústrias mecânicas. Então, a Vale
extrai o minério de ferro. Esse minério de ferro é beneficiado numa siderúrgica. Aquele aço que é produzido, ele é enviado para essas indústrias, aonde faz os motores, aonde se confecciona as máquinas. Um exemplo, essas máquinas tem um motor dentro de uma máquina, nesse desenho aqui. Essa máquina que foi produzida intermediária, no caso da Fiat, você tem uma prensa aonde chega a bobina de aço que transforma numa porta, que transforma num capô, que no final transforma no carro inteiro. Vocês estão entendendo? Tipo das indústrias. A indústria, no caso da siderúrgica, que produz o aço. Só que esse aço ele recebe beneficiado da companhia Vale do Aço, a companhia Vale do Aço, e essa beneficia o minério de ferro, que é transformado em aço, que é transformado numa outra indústria de bens intermediários, vai formar as indústrias mecânicas, que vão formar os motores para fazer outros tipos de motores. Vão construir uma máquina que vai construir uma outra coisa com esse aço, que vai formar um carro, vai formar uma geladeira, que vai formar um fogão. Isso são as indústrias, os tipos de indústria, de bens de produção e as indústrias de bens intermediários. As de bens de produção é que, de primeira mão, ela pega a matéria bruta e transforma ela em aço. No caso, o minério de ferro é transformado em aço. E os bens intermediários é que pega esse aço e transforma em outras máquinas. Transforma em máquinas ou até mesmo em outro tipo de serviço. A indústria o que eu estou falando, a indústria extrativa. Essa indústria extrativa é igual eu dei o exemplo da companhia Vale do Aço, que é a Vale. Até que teve esse problema no Brumadinho. Ela, o que faz? Ela faz extrativismo mineral, de retirar o minério de ferro do chão, beneficia esse minério de ferro em pelotis e repassa para a siderúrgica. A siderúrgica vai derreter esses pelotis, que ele não vai vir mais minério bruto, ele vai vir já beneficiado, vai derreter esse minério, transformando ele em aço. E esse aço, que é a matéria-prima, vai ser transformado numa outra indústria, em automóveis, em eletrodoméstico e outro tipo de bem, em um caminhão, em um ônibus, isso, uma gama de serviço de beneficiamento. Eu coloquei aqui para vocês as extrativas, como o próprio nome indica, extrai matérias-primas, vegetal ou mineral. Por exemplo, petróleo, madeira, minério, o carvão mineral, etc. Então, essas indústrias de transformação são as indústrias extrativistas. Elas vão extrair da terra, então elas vão pegar, no caso, o vegetal. Vou dar um exemplo aqui da madeira. Tem as florestas de reserva, eles cortam as árvores, essas madeiras vão transformar numa cama, num móvel, num guarda-roupa, num sofá, e assim vai beneficiar aquele extrativismo vegetal e transformá-lo em um bem de consumo. Certo? Então aqui, esse dizer muito importante. A indústria de transformação é a mais importante na economia de um país. Por quê? Nós somos uma economia extrativista. Nós usamos o solo, tiramos do solo e dos vegetais. Foi a partir do seu surgimento e a sua expansão e outros tipos de indústria, como extrativista e de construção, se desenvolveram. Então, essa indústria extrativista, ela vai retirar do solo ou da natureza em si o que necessita, no caso o petróleo, a madeira, o minério, o carvão mineral, e beneficiar
e ser feito a transformação de bens de consumo. Indústria de construção. Nós tivemos, igual como eu falei com vocês, a nossa revolução industrial, ela começou na metade do século XX. Então nós tivemos uma industrialização tardia, porque a revolução industrial que ocorreu no mundo foi no século XVIII, 1770 na Inglaterra. De 1770 a 1870, a Inglaterra ficou o período inteirinho na primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, esse conhecimento que a Inglaterra já tinha de 100 anos foi passado para os países europeus, como a Alemanha, a Itália, a França e a Rússia. Então você vê, eles estão na nossa frente, a Inglaterra está praticamente 200 anos na nossa frente, e a Europa, os países França, Alemanha, Itália e a Rússia, 100. Então, a nossa, igual eu coloquei aqui, a Revolução Industrial, a atividade da construção também se transformou em uma indústria. Na indústria da construção destaca-se a indústria de construção naval. Hoje nós temos um litoral muito extenso, de diversos portos, e uma construção naval muito grande também. A nossa construção naval, ela é mais barata, o custo dela é mais barato porque nós também detemos o minério de ferro. Então o aço, ele sai a custo mais baixo para construir os navios aqui no Brasil. Então a construção naval, em diversos pontos do país que tem os estaleiros de indústria naval, ele tem um custo bem menor do que em outros lugares, porque o minério é nosso. Então a nossa produção do minério de ferro na transformação para o aço, ele sai mais barato para nós. A construção civil, já era ouvido falar que a construção civil é que gira a economia brasileira. Ela ajuda a virar, porque é a que mais contrata trabalhadores, é a construção civil. E ela mostra se o país está desenvolvendo ou não, porque no instante que está sendo a transformação das cidades em casas pequenas para edifícios, você vê que a cidade está crescendo. Você pode reparar isso no bairro que você mora. O índice de prédio está começando a superar as casas. Você vai no Eldorado mesmo, a maioria do bairro hoje é prédio, não casa mais. Então, o que está acontecendo? A construção civil está modificando a paisagem transformada pelo homem. Tirando, geralmente ela fazia casas, hoje faz prédios. E a terceira é a indústria de construção pesada. Essa construção são que constrói as rodovias, as ferrovias, os aeroportos, os túneis, pontes e as usinas hidrelétricas. São construções que demoram mais tempo de construir. Igual você fazer uma rodovia, ou então duplicar uma rodovia, é demorado, depende de uma série de fatores. A construção de túneis também é demorada, porque você tem uma série de fatores, você tem que ter que tipo de rocha que você vai ter que cortar, qual tipo de material que você vai ser usado ali naquele lugar. E as usinas hidrelétricas que são mais demoradas ainda, porque são usinas que têm de durabilidade muito grande. Então, nós temos usinas hidrelétricas com mais de 50 anos de uso. No Rio São Francisco mesmo, a de Sobradinho, ela é bem velha, ela tem uns 50 anos. Ela foi construída no princípio dos anos 70. E isso, Paulo Afonso é mais velho ainda. E até hoje está em uso. Então você vê, ela foi construída há mais de 50 anos e até hoje ainda gera energia. Então são usinas, são construções de construção pesada, porém de uma vida útil muito extensa. Você faz uma ponte
em determinada parte do rio, da estrada, né, que vai cortar um rio, essa ponte, tendo a manutenção correta, igual muitas têm, ela dura no mínimo 100 anos, ou mais, ou mais. Então, essa construção, a construção pesada, ela é responsável por boa parte, vamos colocar assim, da infraestrutura do país. Infraestrutura do país, que são construções de longo prazo, de longa durabilidade, certo? Indústria e energia. Nós sabemos que as duas andam juntas. Não tem como você ter uma indústria e não ter a energia, seja ela qual for, se for energia elétrica ou energia derivada do petróleo, certo? Então, a indústria depende diretamente da energia. Nós, como eu falei com vocês, a Revolução Industrial que houve na Inglaterra no século XVIII, ela usou a energia a vapor. Essa energia do vapor foi gerada a princípio do carvão, o carvão vegetal. Depois foi transformada por carvão mineral. Então, as caldeiras, a base dela era o vapor. Foi criado, então, uma máquina onde aquele vapor ele era conduzido no tear eletrônico, no tear mecânico, que fazia gerar o tear da fabricação de tecidos. Então, a princípio foi o vapor, a carvão vegetal, depois passou a carvão mineral e mais no final do século XIX já era movida a derivados de petróleo, certo? Então, a energia ela é fundamental para a indústria. Sem a energia, a indústria não funciona. Eu coloquei aqui, nas fontes de energia, a energia é a capacidade de realizar trabalho. Utilizamos energia para levantar um peso, apertar um parafuso, movimentar um automóvel ou acionar uma máquina. Olha o exemplo que eu falei com vocês, das máquinas. Na Revolução Industrial, a máquina a vapor era o carro-chefe de toda a Revolução Industrial, porque eles tiraram o tear manual e passaram para o tear a vapor. Então as máquinas, naquela época, é como se fosse a máquina fosse automática. Ela trabalhava, fazia muito mais produção do que uma máquina movida ao homem. No entanto, para produzir energia, precisamos das chamadas fontes de energia, que são elementos que permitem aos seres humanos produzir e multiplicar sua capacidade de trabalho. Aonde nós temos a energia fazendo a maior parte do serviço pesado, cabe a nós, nossa produção vai diminuir. Então, o ser humano ele não consegue acompanhar uma máquina automática. O que está acontecendo nas grandes montadoras? Estão tirando a força humana e colocando um robô lá. O robô ele vai gastar energia, porém ele vai produzir muito mais do que um homem. Vocês estão entendendo? Então aqui, eu coloquei. Que são elementos que permitem aos seres humanos produzir e multiplicar sua capacidade de trabalho. Onde um homem produzia dois produtos, uma máquina vai produzir 8. Por quê? Ela vai ser muito mais rápida para fazer aquele tipo de serviço. Certo? Então, por isso, demanda de uma energia maior. Eu coloquei aqui nesse gráfico de pizza, dá até vontade de comer, sobre o consumo de energia. Esse MW quer dizer megawatts de energia consumida. Então, nós temos aqui na legenda o azulzinho, biomassa, o laranja, hídrica, o vermelhinho, pequenininho, eólica, o nuclear, o fóssil e o solar.
Se podemos ver que a hídrica, que são as hidrelétricas, que são a maior parte da produção, de geração de energia. Por quê? Como eu falei com vocês, as indústrias de usinas hidrelétricas são demoradas para construir. Gasta 5 anos, 6 anos para ficar pronta. Mas quando elas ficam prontas, elas têm uma vida útil de pelo menos 100 anos. Ou até mais do que isso. Mas a vida útil dela é de 100 anos. Então, em 100 anos, ela vai gerar energia e muita energia. Então, a base hoje da energia elétrica, ela vem da hidráulica, da energia da usina hidrelétrica, das usinas hidrelétricas. Fizemos uma projeção para 2024. Nós podemos ver pelo gráfico que a energia elétrica movida a hidráulica, ela continua alta. Porém, o índice de biomassa, de solar, de usina fóssil e até eólica, que hoje nós vemos muito aquelas pá girando, fazendo energia utilizando os ventos, é muito grande. E, não sei se vocês chegaram a ver aqui, tem uma bem pequenininha mesmo, mas mínima praticamente, é a usina nuclear. Aqui no Brasil, a usina nuclear não tem muita expressão, porque ainda as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, elas não estão produzindo nada, praticamente muito pouco. Mas ainda está caminhando. No gráfico do lado aqui, referente à energia mundial, porém brasileira, a projeção de 2017 e 2018 foram os dados que eu tive, a usina solar está muito pequena, está 0,1%, muito pouca, porque a gente não tem usinas de captação solar. O único país que tem utilização muito grande de usina solar é Israel. Israel e os Estados Unidos, eles têm uma captação solar muito grande. Eles investem nesse tipo de energia, que é não poluente, e você absorve o sol, a energia do sol, muito bem. E também a energia dos ventos, eólica. A energia eólica, são aquelas pás gigantes que a gente vê muitas vezes em filme, até aqui no Brasil já tem bastante. Eles estudam os locais que têm muita incidência de ventos, e lá eles instalam essas usinas. É uma usina que o custo dela não é tão elevado, de durabilidade muito boa e não poluente, diferente dos derivados de petróleo, da nuclear e da própria carvão mineral. Se for o carvão vegetal, é pior ainda, né? Porque o carvão vegetal ele vai detonar as nossas florestas. A industrialização no Brasil. Denomina-se industrialização o processo de implantação das indústrias em um país ou região. A atividade industrial se transforma no setor-chave da economia, aquele que acaba impulsionando os demais. Como eu falei com vocês nos slides passados, a industrialização no Brasil ela começou tardia. Ela começou praticamente na metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, na década de 50, foi onde nós tivemos, vamos colocar assim, o boom da industrialização no Brasil. Foi com o Juscelino Kubitschek, que ele que trouxe a industrialização para o Brasil praticamente. Até então, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é situada no Rio de Janeiro, foi a primeira siderúrgica que o Brasil teve. Porém, todo o processo industrial foi da década de 50 para cá. Então, no final do governo Dutra, começou, uma parte do governo do Getúlio Vargas, e foi impulsionada mesmo pelo governo
do Juscelino Kubitschek, de 54, do Café Filho, até 1960, que foi o término do governo do Juscelino Kubitschek. Então, nesse período, ele tinha até um chavão que falava que era industrialização, 50 anos em 5. Ele queria crescer 50 anos em 5 anos, que era o mandato dele. Certo? E ele deu os primeiros passos bem sucedidos para a industrialização do Brasil. Então ele trouxe, hoje a nossa indústria agradece a Juscelino Kubitschek. Ele que incentivou as indústrias estrangeiras a vir para o Brasil, como as automobilísticas e as indústrias de base, que são essas indústrias que fazem os maquinários para outras indústrias. Igual eu dei o exemplo para vocês, a indústria intermediária. Ela pega o que foi feito pela siderúrgica e transforma aquilo em máquinas para fazer outras máquinas. Igual, eles fazem as prensas para as prensas fazer os carros. Então, foi essa a industrialização. Fatores que propiciaram a industrialização. Foi o que eu falei com vocês. Entre os fatores que propiciaram a industrialização brasileira, podemos citar a acumulação de capitais, a substituição gradativa pelo trabalho assalariado. O que é isso daí? Substituição gradativa do trabalho assalariado pelo trabalho assalariado. Nesse período aqui, já foi no final do século XIX, nós tivemos a abolição da escravatura. Então, deixou de ser trabalho escravo para ser trabalho assalariado. O trabalhador tinha um salário a receber, apesar que nesse período nós éramos totalmente agrícola, onde a indústria cafeeira é que mandava na economia de mercado. O crescimento do mercado consumidor interno, consequência da expansão do trabalho assalariado. No instante que você tira aquele trabalhador escravo e passa a ele ter um salário, ele vai começar a consumir para o seu sustento. E vai precisar de vestir, vai precisar de morar, vai precisar de comer. Então, o mercado tinha que ter a capacidade de suprir a necessidade desse trabalhador que estava chegando agora. Como aqui, ó, concentração industrial. A lavoura cafeeira foi importante para a concentração populacional da região sudeste, especificamente em São Paulo. Então, a região de São Paulo, ela era praticamente toda agrícola, onde tinha as maiores produções de café, onde nós temos até muito bem conhecido como os barões do café. Só que no passado do século XX, no final do século XIX e início do século XX, nós tivemos que ter muita concorrência estrangeira para esse café brasileiro. Então, a produção de café era alta, mas nós tínhamos concorrentes externos. Então, começou a diminuir aquele apogeu do café, do café brasileiro no mundo. E nisso, esse pessoal, os barões, começaram a investir nas indústrias de base no Brasil. Muitas vezes indústria que são as indústrias de indústria alimentícia. Não indústria, assim, as indústrias alimentícias que começaram a aparecer. Hoje, as nossas indústrias alimentícias, como eu falei com vocês, nós somos um país agrícola, de produção agrícola, tanto que a gente vê as propagandas na televisão. O Brasil é agro, o Brasil é top, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo outro. Mas o Brasil, ele é agrícola. Então, toda a nossa indústria é voltada principalmente para o agronegócio. Ainda. Nós não temos uma industrialização de base, igual outros países que já tiveram a Revolução Industrial. Porém, a nossa indústria ainda a base dela é toda agronegócio.
E, quando eu falei com vocês, na década de 50, o governo federal começou a dar incentivo para as transnacionais, a empresa de outros países vinha atuar aqui no Brasil. Como veio a Volkswagen, veio a Chevrolet, veio a Ford, as japonesas já vieram na década de 60, 70, mas no final dos anos 80 começou a vir as coreanas, que é a Hyundai, né? E assim entre outras que vieram, as francesas também, né? Começaram a vir como indústria de transformação automobilística aqui no Brasil. Esse desconcentração industrial, eu coloquei para vocês terem uma noção, que a partir dos anos 70, as indústrias se direcionaram para outras áreas do país. A princípio, era só São Paulo. Por quê? São Paulo é que detinha o poder. Eram os barões do café que começaram a investir nas indústrias. Porém, as outras regiões do Brasil, que queriam ter o apogeu igual do estado de São Paulo, o estado de São Paulo hoje é que vamos colocar assim, é que puxa o Brasil na industrialização. Então, os outros estados da Confederação passaram a dar incentivo, não só para a indústria, para as indústrias que são locadas em São Paulo, mas outras que vieram de outros locais, para o Nordeste, para o Norte do país, para o Centro-Oeste. Por quê? Os governadores eles dão incentivo para essa indústria vir trabalhar lá. Então eu coloquei aqui assim, desconcentração industrial é a chamada guerra fiscal. O governador ele isenta essa indústria de diversos impostos. Ele doa o terreno para a construção da indústria e ainda dá um prazo de carência para essa indústria começar a pagar imposto. Porém, ela tem que absorver o trabalhador da região. Então, o que essas empresas faziam? E muitas fazem até hoje. Eles têm a sede deles lá em São Paulo. Aí um governador do estado do Nordeste, por exemplo, ele te dá a oportunidade de você montar, vamos colocar uma filial desses estados. Aí o governador te fornece o terreno para você construir a sua indústria e te isenta, geralmente, 5 anos de um imposto, ou sem o imposto de nada, ou então um imposto bem mais baixo do que você tem em São Paulo. Dando exemplo, gente. Essa indústria, ela pega, monta com toda a infraestrutura dela, lá nesse estado que está dando um incentivo fiscal e tudo que pode ser para montar uma empresa, e ele pega os profissionais e leva até essa nova instalação. Esses profissionais eles vão ensinar todo o serviço, enquanto isso, a fábrica sede continua trabalhando normal no estado de São Paulo, gerando emprego, fazendo os produtos e tudo mais. Então, quando chega que aqui já está produzindo, o que eles fazem? Eles simplesmente transferem toda aquela indústria para aquele lugar, onde ele já tem o incentivo fiscal, ganhou o terreno e ainda está, e tira. Então ele transfere, igual aqui, ó, incentivo para a indústria e instalações em outras regiões do país. Ele vai transferir toda aquela indústria lá para aquele local que ele recebeu. Então, gente, a industrialização no Brasil, ela veio tardia, na metade do século XX, com um incentivo muito grande do governo federal, que era do governo de Juscelino Kubitschek. Ele trouxe a industrialização no Brasil. Ele ajudou a industrialização no Brasil. Ele abriu as portas do Brasil, trazendo essas indústrias de fora para cá. Começou com as indústrias automobilísticas e depois veio trazendo as indústrias
indústria de base, até chegar ao nosso parque industrial que nós temos hoje. Tá joia?